Shalom Adonai. A nossa aula de hoje, ela vai se concentrar dentro da proposta, na disciplina de hermenêutica, a tratarmos sobre linguística relacionado à natureza do estudo linguístico das línguas, tá? Quando nós tratamos sobre esse tema, primeiramente temos que considerar que esse é um dos elementos propulsores para uma maior compreensão da interpretação das Escrituras, principalmente no quesito, no que se relaciona a estar justamente relacionado com as várias formas literárias e os gêneros em que elas se manifestam nas Escrituras, principalmente elas como parte histórica da cultura. E quando nós tratamos sobre formas linguísticas, sobre escritura, como que ela veio a chegar até a nós e qual é a sua proposta, nós temos que primeiro olhar para o que está relacionado à natureza e à subjetividade da língua, aonde é permitido várias formas, estilos e propostas que se relacionam à redução, tá, simples de dificultar e às vezes até explicitar uma proposta bíblica comum do que vem a ser a língua e do qual o sentido proposto pela língua. Já quando falamos de atribuições e falamos de sentidos linguísticos, estamos falando também de algo relacionado à própria semântica, que é o próprio sentido em que a língua, o idioma, ela vai ser construída gramaticalmente, vai se inserir no seu contexto gramatical. Então, como nós podemos ver que a linguística ela se torna um campo de pesquisa, porque ela é um campo de pesquisa que é dedicado ao quê? Ao estudo da natureza da linguagem. Então, um dos ramos da linguística, que justamente é a semântica, vai fazer parte da hermenêutica. E a semântica, por si própria, é a ciência que vai ser responsável por estudar os significados das palavras. Desde a contribuição seminal do filólogo suíço, por exemplo, Ferdinand Saussure, no começo lá do século XX, e depois o próprio filósofo suíço Ludwig Wittgenstein, cada vez mais vamos nos entender e compreender que a língua ela é um tecido complexamente entrelaçado, no qual até, segundo Saussure, tudo se une, tá? Tout se tient, tudo se une. Por isso é que vai defender Saussure a expressão que tudo se torna campos associativos, em que há uma associabilidade, tá? Então a linguista inglesa, o linguista inglês, o John Lyons, vai dizer sobre os conceitos seminais e analisando e avaliando os conceitos seminais de Saussure e de outros filólogos, ele vai dizer que as pessoas em geral pensam no significado das palavras como se cada um tivesse uma existência independente e isolada. Porém, nenhuma palavra pode ser plenamente compreendida dentro da sua particularidade, do seu sentido terminológico e etimológico, de uma forma separada das outras. Por quê? Porque vai se relacionar com ela e vai estar delimitada a esse sentido. Então, na perspectiva semântica, a estrutura lexical, ela tem o sentido estrutural do vocabulário. E é algo que deve ser observado dentro de uma multidimensionalidade. Então, dentro do curso da linguística geral, Saussure vai distinguir entre dois fenômenos linguísticos.
O primeiro, o lang, e o segundo, o parolê. Então, a língua é que fala, tá? A língua é que propõe, a língua é que complementa. Já o parolê são as palavras específicas que são escolhidas pelo falante ou pelo aquele que se comunica, tá? O emissor, de uma determinada língua, de um determinado idioma. Então, quando interpreta essas afirmações ou discursos, vai então recorrer a um conhecimento geral e amplo dessa língua, que vai se tornar um composto do acervo de um vocabulário compreendido em opções sintáticas. Ao propor a noção de jogos de linguagem, então, o filólogo e filósofo suíço o Ludwig Wittgenstein vai falar sobre o argumento que, de maneira semelhante, demonstra que os falantes de uma determinada língua, eles têm uma variedade de opções de acordo até com o que os parâmetros desse sistema linguístico que eles utilizam propõem. Então, aplicando esse conceito e esse campo de estudos até bíblicos e teológicos relacionado à terminologia e o sentido etimológico do termo dentro do seu contexto e do texto, e aí fazendo um link com a hermenêutica bíblica, a hermenêutica sacra, nós vamos ver que, segundo as convenções da língua grega, que é a língua, o idioma utilizado pelo Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai utilizar opções linguísticas, por exemplo, para tratar de alguns assuntos, até para dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele vai trabalhar algumas expressões, por exemplo, algumas terminologias específicas. Tá? Ele vai dizer, ou deveria escolher a frase, Jesus morreu hiper nós, ou isto é, para nosso bem. Essas opções podem ser, às vezes, consideradas de uma forma parcial e distinta. Mas o que nós precisamos compreender que algumas questões que vão resumir o significado pretendido por Paulo ao tratar e ao expor dogmaticamente um determinado assunto, vão indicar que o vocabulário grego utilizado pelo apóstolo Paulo, no presente exemplo, como as preposições que ele vai utilizar para tratar sobre a morte de Cristo, vão estar com uma noção, ou transmitindo uma noção, de pôr em favor de ou no lugar de. O que quer dizer que vai corresponder a uma língua considerada como um todo, um lang, um aspecto linguístico, que por sua vez vai causar uma informação específica que o apóstolo Paulo está escolhendo para representar um vocabulário efetivo, que aí é um parabolê, é um parolê, melhor dizendo, tá? Então, talvez as principais implicações que nós temos desse tipo de teoria para o estudo das palavras bíblicas, elas até não tragam uma obviedade de imediato, mas elas são consideradas importantes para compreendermos a especificidade que o escritor bíblico vai conceder e proporcionar a elas. Um outro sentido também que temos que considerar, que ao empregar um determinado caso, o intérprete da Bíblia, ele também está aplicando observações. No caso, até Sausbury vai precisar, em algum momento, examinar outras palavras que o próprio apóstolo Paulo poderia ter utilizado em uma passagem ou específica, mas ele preferiu não usar. Então, esse procedimento tomado pelo apóstolo, pelo escritor sagrado, vai justificar que quando Paulo especificadamente está tratando um determinado assunto, ele vai utilizar-se de expressões semelhantes ou alternativas que em outras partes não vão estar dentro do contexto dos seus escritos. Tá? Então é preciso olhar muito bem essa questão.
é preciso olhar muito bem essa questão para ver que alguns procedimentos estão relacionados ao sentido específico do termo. Então, o contexto, ele tem um sentido discursivo, porque muitas vezes ele interpreta, ele procede ou ele enganja, certo? Alguns significados distintos. Por exemplo, dois fatores que são fatores prioritários de um contexto é justamente o significado da palavra. Tá? O Anthony Tilsington vai concordar que a unidade linguística ela se torna significativa para compreender um princípio fundamental de uma análise semântica e até desenvolver um olhar mais distinto do termo dentro da proposta específica desse termo. Um outro aspecto também que é preciso ser considerado, que o fato de se dar prioridade ao contexto não vai, todavia, justificar a sua desatenção para com outro fator também que é pertinente, que é o significado e a significação da palavra dentro do seu campo semântico. Então, o campo semântico, ele vai fornecer as opções lexicais disponíveis, inclusive, para que o escritor venha supor que o autor escolheu determinada palavra, e essa palavra empregada, inclusive, para comunicar um significado distinto com uma nuance que outras palavras não transmitem. Então, as diretrizes seguidas e seguintes, muitas das vezes, que nós vamos aqui colocar, são muito importantes dentro de um campo semântico. Tanto o campo semântico, que é a terminologia, tá? Quanto o contexto, são importantes para o estudo de um conceito bíblico. Também o contexto, ele tem uma prioridade sobre o campo semântico. E a mente, que é a nossa segunda orientação dentro do campo semântico, ela é considerada o ponto de partida conveniente para a condução do intérprete a alguns contextos mais relevantes do conceito, ou de um determinado conceito. Então, desse modo, a terminologia ela vai se tornar um elemento primordial para poder compreender até a estrutura gramatical e a coesão que está sendo concedida e empreendida em determinado texto e frase. Então, podemos considerar, até como o próprio Grant Osborne vai advertir, que o fato de não se levar em conta, muitas das vezes, um conceito juntamente com a palavra, isto não é que as outras maneiras como os autores bíblicos agiógrafos poderiam até ter dito ou considerado uma outra palavra ou o mesmo sentido aplicativo relacionado à palavra que utilizaram. Tá? Então, observações relativas ao campo semântico e aos conceitos bíblicos, elas são necessárias para serem contempladas dentro de um sistema maior dos discursos bíblicos dentro do cânon sagrado. Tá? Então, nesse aspecto é que nós podemos ver todo um sentido aplicativo, relacional, que vai desenvolver cada um agiógrafo na sua determinada proposta textual. Um outro aspecto também que temos que considerar é que o estudo das palavras dentro de um campo semântico, ele se torna um caminho ainda de maior excelência. Por quê? Porque um campo semântico, ele nos concede todo um sentido laboral do pensamento e da proposta do autor no seu trabalho. E aí nós vamos ver, por exemplo, alguns aspectos muito importantes dentro até dos próprios evangelhos sinóticos, algumas distinções que são feitas para com cada um dos autores sinóticos. E até da forma como narram alguns eventos referentes e relacionados à vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Tá? Então, devemos lembrar sempre que a hermenêutica vai fundamentar
preceitos básicos, basilares, como integridade da escritura, a importância de determinar o significado, o estudo determinado de cada palavra, o seu sentido contextual, mas também vai surgir a falácia etimológica ou da raiz deste termo e palavra que precisa ser considerado. Por exemplo, todas as vezes que nós ouvimos alguém dizer, como você sabe, a palavra X ou a palavra Y originalmente significava isto ou aquilo, está dando o quê? Dando a entender que o conhecimento do significado original de determinada palavra ou expressão é suficiente por si só para interpretar o sentido dessa palavra em ocorrências posteriores. Então, às vezes, nós podemos ver que alguma verdade ou algumas verdades, elas têm um sentido relacional de uma prática que muitas vezes se torna falácias inseridas no contexto da terminologia de determinado termo. Do sentido terminológico de determinado tempo ou termo. Por exemplo, tomar como exemplo a palavra inglesa, vamos tomar aqui como exemplo a palavra inglesa nice, simpático, agradável, tá? O qual tem na origem latina essa palavra o termo nicius, tá? Que vai justamente significar nécio ou ignorante. Olha aí a mudança que há de um ambiente linguístico para o outro, tá? Então, outro aspecto também, na raiz latina, a palavra nice, que vai significar ignorante, ela vai ter um outro sentido já no ambiente do inglês. Tá? Já nesse aspecto, nós vamos ver também aqui um outro exemplo, por exemplo, mais relacionado à natureza, uma borboleta, por exemplo, que no idioma inglês, tá? Vai ser butterfly, vai ser justamente borboleta, já no latino vai ser butter, significando manteiga. Então, muitas das vezes vai haver uma mudança total no sentido linguístico, no sentido etimológico, que vai causar uma mudança no sentido até da falácia, da expressão, do que está dando a entender dentro de determinado idioma, tá? E quando relacionamos isso para o idioma grego, o idioma do Novo Testamento, vamos utilizar, por exemplo, aqui a palavra hiperetes, utilizada para servos, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. Em algumas versões, a preposição hipo significa embaixo. E a eretes, que é a que vai complementar, ela vai significar remador. Então, hiperetes vai significar subremador, tá? No caso relacionado a um tripulante de um barco que vai ter uma função distinta dentro desta condução do barco, fazendo parte da estrutura dos trabalhadores desta embarcação, tá? Então é isso que traz-nos a entender todo um contexto, todo um sentido aplicativo de um termo dentro de um distinto contexto e texto. Tá? Então é preciso ter essa compreensão distinta do termo para poder até sentir toda a proposta do texto dentro do contexto e da proposta que o autor está empreendendo para o texto e para o contexto que está inserido no seu corpus escritos dentro da sua proposta. Então, o que é muito considerado nesse aspecto da falácia é saber empregar o termo dentro da sua realidade terminológica, linguística e semântica, para poder assim construir uma perfeita interpretação e aplicação do termo dentro do seu texto e da proposta do autor.
Então era essa a aula, era essa a explicação, o trabalho, a exposição que tínhamos para hoje, tratando sobre semântica, campo textual, falácia e termos específicos na sua aula de hermenêutica. Obrigado a todos.